Olá, vamos falar sobre a abolição do Império Brasileiro. A pressão inglesa pelo fim do tráfico e também a lei de Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia a entrada de escravos no Brasil, representou então um duro golpe contra a escravidão. Mas o processo que levou ao fim da escravidão no Império se inicia bem antes da lei de Eusébio de Queiroz e ela se prolongou por quase todo o século XIX. E entre os fatores que contribuíram para a abolição, cabe citar a resistência dos próprios escravizados e o movimento abolicionista. Uma das mais importantes rebeliões desta época foi a revolta de Manuel Congo, que estourou na região de Pate do Alferes, Vassouras, em novembro de 1838, na importantíssima região da expansão cafeeira do Vale do Paraíba Fluminense. Ela foi uma luta de resistência de escravos que haviam fugido das fazendas da região entre os dias 6 e 10 de novembro de 1838. Mas, no entanto, a repressão não tardou, pois a Guarda Nacional, no encalço dos fugitivos, travaram um combate no dia 11 de novembro, do qual morreram 7 cativos e 23 ficaram feridos, e os demais que fugiram, sendo boa parte deles recapturados depois. Dos rebeldes, 16 foram julgados em 1839, todos acusados do crime de insurreição. Deles, Justino Benguela, Antônio Magro, Pedro Dias, Belarmino Congo, Miguel Crioulo, Canudo Moçambique e Afonso Angola foram incursos no artigo 60 do Código Criminal e condenados a 650 açoites, 50 por dia, e a andarem por 3 anos com gonzos de ferro ao pescoço. Manuel Congo foi condenado à forca por ser o cabeça da insurreição e executado no dia 6 de novembro de 1839. No entanto, o movimento abolicionista crescia e ganhava força na segunda metade do século XIX. Os abolicionistas divulgavam suas mensagens anti-escravistas por meio de artigos, charges, passeatas e comício. Entre os abolicionistas havia pessoas de diferentes origens e cores, como José do Patrocínio Filho, André Rebouças, Luiz Gama, Joaquim Aurélio Barreto, Nabuco de Araújo e entre outros. Com o fim da Guerra do Paraguai, o abolicionismo ganhou aliados entre os militares, inclusive entre os oficiais do Exército. Estes passaram a ver com grande simpatia os negros que lutaram ao lado deles no campo de batalha. Apesar das pressões externas e internas, o governo de Dom Pedro II e a elite imperial defendiam a abolição lenta e gradual, e conta que a luta pela abolição ganhou corpo mesmo. Em 1883, fora fundada a Confederação Abolicionista, que assumiu a proposta de André Rebouças de abolição sem indenização e de doação de terra para os ex-escravos. Surgiu também o Clube do Cupim, que era uma associação emancipatória, que alforriava e defendia os escravizados, contraindo interesses centenários dos poderosos da província. Vejamos algumas das leis criadas nesta época. Lei do Ventre Livre, 28 de setembro de 1871. Dizia que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir daquela data, seriam considerados livres, mas até os 8 anos de idade, a criança deveria ficar sob a autoridade do senhor. Depois, ela poderia escolher ou recebia do governo a quantia de 600 mil réis e lhe entregava o menor ou continuava usando seus serviços até os 21 anos. A Lei dos Sexagenários, de 28 de setembro de 1885, que declarava livre os escravos de 60 anos, mas, como indenização, exigia que eles trabalhassem gratuitamente para os seus ex-senhores por mais 3 anos. Supondo que uma pessoa escravizada atingisse mais de 60 anos, o que era muito raro naquela época, como arranjar emprego com essa idade? Ou como conseguir alimento e roupas?
A Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Pressionados pela campanha abolicionista em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel e seus conselheiros aprovaram então a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. A medida foi comemorada por todo o país com festas, missas campais e comícios, que reuniram um grande número de pessoas. Mas para os recém-libertos, a abolição não trouxe os benefícios esperados. Sem terra, sem instrução, sem dinheiro e sem apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Nas cidades, porém, os empregos em sua maioria já estavam ocupados por imigrantes europeus que vieram para o Brasil. Diante disso, os libertos foram obrigados a aceitar qualquer tipo de serviço, os mais baixos salários e a convivência com o racismo. Uns poucos, no entanto, conseguiram ascender socialmente. No pós-abolição, os artistas e intelectuais afrodescendentes participaram intensamente da cultura do país. Entre eles, cabe citar escritores como Lima Barreto, compositores como Chiquinha Gonzaga e músicos como Pixinguinha. Na época, a comunidade negra também lutou por direitos, criando jornais próprios, a chamada imprensa negra. Eis o nome de algum desses periódicos: o 13 de maio de 1888, a Pátria de 1889, o Exemplo de 1892 e a Redenção de 1899.